Olá, meu nome é Maria Adna, sou professora de bolsas e hoje eu vou fazer duas peças incríveis aqui com vitrine do artesanato. E são peças fáceis que qualquer um pode fazer. Para fazer essa peça, eu cortei uma vez no tecido estampado. E aqui, como o tecido é delicadinho também, eu também cortei o forro no tecido estampado. Para o fundo da bolsa, da mochilinha, eu também cortei no tecido estampado e assim para as outras partes da bolsa. Vamos começar? Aqui eu tenho o zíper. Esse lado que tem os dentes do zíper é o lado que eu chamo de direito. Então aqui eu tenho a vista do zíper, que eu fiz o quilt, mas vocês podem também fazer o matelacê. Quem não sabe fazer o quilt, pode fazer o matelacê para ficar com a peça mais estruturada, tá? O próximo passo é marcar o meio da vista do zíper. Com a tesoura fazer um pequeno pique. Fazer também um pequeno pique no zíper, bem pequeno, tá? Para não interferir na costura. Aqui eu vou colocar direito com direito. Então, esse lado que tem os dentes, eu chamo de direito. E vou alfinetar. Vou passar só uma costura de segurança para eu poder segurar, prender esse zíper com facilidade, sem precisar ficar preocupada com o tecido do forro que eu vou colocar logo em seguida. Então aqui eu passo uma costura. Costurei, eu tiro da máquina. E o que eu vou fazer? Próximo passo é fazer o tecido do forro. Vou pegar também o direito, vou marcar o meio, né? Com um pequeno pique e vou cobrir esse zíper. Eu vou fazer uma cabaninha para esse zíper. Aqui. E vou segurar com alfinete. Lembrando que você vai segurar o tecido do forro do lado que o tecido está estruturado com quilt. Então, você vai segurar pelo lado que está estruturado, tá? E vai segurar até o final e vai passar novamente uma costura. Tirei da máquina, vou tirar os alfinetes. Como eu coloquei direito com direito desse lado e direito no avesso do zíper, eu vou trazer agora o avesso do tecido com o lado que tem o feltrinho ou a manta, a estrutura que você tiver aí para você estruturar. Você vai tombar esse tecido desse jeito e vai passar um pesponto aqui em toda a volta. Isso aqui, ó, você vai passar um pesponto aqui. Prontinho, tá pespontado. Agora você vai passar o cursor. O cursor você vai abrir somente 1,5 centímetros. Vai encaixar um lado do cursor, segura firme e leva esse cursor até o meio. Feito isso, você vai colocar, primeiro você vai colocar o tecido do fundo da bolsa com o direito vista do zíper, até encontrar aqui. Passa uma costura, em seguida você vai pegar o tecido do forro e vai colocar direito com direito do forro. Eu vou pegar um pronto aqui para eu te mostrar.
Então, você vai fazer isso daqui, ó. O forro está costurado com forro e o tecido do corpo está costurado com o tecido do corpo. Então, esse lado está pronto, eu vou repetir o mesmo passo com o outro lado. Aqui eu vou costurar. Já posso cortar esse pedaço, né, de zíper, que eu não vou precisar. E vou costurar só o tecido de feltro que faz parte do corpo da bolsa. Agora eu venho com o outro lado do forro, ó, eu vou virar esse forro, ó, e vou colocar direito com direito, sempre lembrando de colocar direito com direito nas costuras, tá? Feito isso, eu vou montar o anel agora, que é o próximo passo, né? Isso aqui tá pronto, ó, o anel. Quando a gente fala anel, é isso daqui. Ele está pronto. Vamos para a parte do forro agora. A primeira parte da bolsa que a gente sempre monta é o corpo. Mas nesse caso, como você vai fazer uma bolsa mais estruturadinha, você começa a montagem da bolsa pelo tecido do forro. Aí esse lado eu já tenho o meio, né? O lado do zíper. E agora também eu faço o meio no tecido do forro. Então, o próximo passo é... O corpinho interno eu deixei bem estruturadinho, tá? Para não ficar sobrando aquele monte de pano, eu também fiz um quilt aqui, tá? Aí eu vou colocar o direito do tecido com o avesso desse meu anel, que eu vou montar primeiro essa parte interna. Então, eu ponho o direito com avesso do zíper, pique com pique, e vou segurar todo com alfinetes. Tá? Aí, a parte de baixo também eu centralizo, marco o meio, faço um pique. E também ponho pique com pique, só com tecido de forro. Vou alfinetar em toda a volta e vou costurar. Eu vou mostrar aqui para vocês que eu não fiz o matelassé ou quilt no tecido do forrinho da bolsa para não dificultar, tá? Para vocês entenderem aqui o que eu fiz. O forro a gente tem costume de fazer ele assim, né? Sem o quilt, né? Ou sem o matelassé. Aqui eu fiz como a gente tem costume de fazer ele, né? Assim, sem o quilt ou sem a manta. E aqui também ela está também com tecido de forro. Então, a minha bolsinha já está montada dentro com o forro, tá vendo? Agora, qual o próximo passo? E lembrando de deixar uma abertura aqui para desvirar, tá? Então, eu viro ela pelo avesso. E esse tecido do forro vai ficar aqui, ó, para trás. Tá vendo? Agora, qual é o próximo passo? Vou marcar o meio com um pequeno pique. Sempre que você for marcar o meio, você lembra de juntar as costuras, tá? Aí você faz o meio. Isso. Agora eu venho com a parte de trás da bolsa. Então, vou deixar esse daqui que eu deixei pro corpo, eu fiz ele mais encorpadinho, tá? Você pode usar a manta com o TNT, ou só a manta R2, ou o feltrinho. Aqui tem feltrinho, tá? Pra vocês estruturar a bolsa, que eu gosto que ele fica bem assim encorpado. Novamente eu faço o meio, eu vou marcar a parte da frente, vou fazer a parte da frente, que a parte da frente tem o ursinho, né? E a gente precisa fazer uma caminha para esse ursinho. Eu tenho aqui o cadastro que destaca, você pode também fazer assim. Aí você vai fazer isso daqui, ó. Um simples V, vai achar o meio do cadastro, né? Ele tem um V. Aí você vai achar o meio do outro, né? E vai marcar com alfinete ou com giz branco. Aí o que você vai fazer?
vai centralizar esse V aqui. Só que você vai colocar ele assim, ó, para esconder a costura, tá? Aí você vai passar uma costurinha aqui em cima. Costurei. Agora eu vou centralizar aqui no corpinho da bolsa. Vou segurar com alfinetes e vou prender com a costura aqui. Vou formar uma jardineirinha para essa bolsinha. Vou passar uma costura. Passei a costura e ele ficou assim, como se fosse uma jardineira, né? Montei uma casinha para o ursinho. Agora vamos para a parte do zíper. Primeiro a gente vai fazer essa parte da frente, que ele é mais complicadinho para fazer quando a gente não tem muita experiência com o zíper. Então aqui ele já está costurado o tecidinho do forro. Agora vamos com o tecido do corpo. Então aqui eu já tenho meio, um pequeno pique. Eu vou colocar, ó, pique com pique. Vou segurar com alfinetes. E vou pegar esse outro lado aqui, olha, da frente ainda, e vou colocar aqui na parte de trás do corpinho da bolsa e vou encaixar ele em toda essa parte, esse anel que eu preparei lá no começo. Vou alfinetar, ó, em toda a volta. Aqui também você faz o seguinte, ó, você segura bem aqui, olha, o tecido que tem o zíper, encosta ele bem firme aqui, olha, no tecidinho que está estruturado aqui, olha. Isso, aí eu seguro com alfinetes. Do outro lado também eu faço a mesma coisa, ó. Levo tudo pra fora, né? E tô fazendo a parte da frente. Seguro ele. Vamos costurar. Que ele já está com o zíper, então você, ó, tem que sempre que ter cuidado com o zíper para você não costurar ele junto, tá? Aí você tira ele da máquina, puxa o tecido para fora e leva novamente na máquina para fechar a abertura. Que depois que você desvirar, fica mais difícil para você refazer nessa parte que você deixou para trás. Aqui tem a abertura do forro, mas aqui ainda tem um outro lado, ó, que é a parte das costas dela. Eu vou trazer ela para fora e vou mostrar esse passo que eu fiz para vocês. Aqui, ó, já tá costurada a frente da mochila com aquela alcinha que eu mostrei. Agora eu vou abrir aqui esse zíper para eu mostrar. Aqui ele tá pegando um pouco, mas eu vou forçar ele. Tá vendo, ó? Então a parte da frente já está pronta. Com a parte de trás,
do forro, né, que é essa aqui, e a parte da frente. Então já ficou prontinho, tá vendo? Fica muito mais fácil você fazer assim do que fazer a frente e depois você vir com o forro, tá? Para quem tá iniciando é muito importante fazer esse passo. Agora aqui eu deixei ela fechadinha. E vamos fazer a parte de trás, que é a parte onde eu vou colocar as alcinhas. Eu deixo ela ainda no avesso, ó. Eu volto na mesma posição que ela estava lá no começo. Aqui tá o forrinho. E aqui tá a parte de trás que a gente vai colocar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar a alcinha nela. Aqui eu tenho 2 quadros e 2 reguladores. Então, nas mochilas, sempre a gente usa, né? 2 quadros e 2 reguladores. Agora, eu não vou precisar usar os reguladores, eu vou usar só os quadros. Eu vou passar aqui na alcinha o quadro. Vou colocar bem no começo da voltinha, ó. Isso. Vou segurar com alfinetes. Aqui eu já tenho um posicionado, eu só vou marcar o meio, ó, da minha bolsinha. E com a outra parte, eu vou segurar aqui e vou passar o quadro e vou costurar para depois eu fechar a parte de trás da bolsa. Vou prender com a costura para facilitar quando eu for prender a parte das costas. Passei uma costura. Aqui eu não corto a linha, eu já posso vir direto, ó. Quando você vem direto com essa costura, você já tem uma base por onde você vai passar novamente na volta, para você poder costurar exatamente aqui na alcinha para não ficar aquela parte solta, né? Às vezes você costura, aí a costura é menor, fica, sabe, solto, não fica legal, né? Então, o ideal é você vir daqui até aqui. A alcinha, como é uma bolsa para criança, eu ponho sempre 90 centímetros, tá? Para cada lado. Marco o meio também em cima o pique. Ponho a alcinha, seguro com alfinetes, do outro lado a mesma coisa. Essa alcinha de mão, se você quiser fazer esse acabamento que eu fiz aqui, nessa você pode também. Se não, você só vai marcar o meio. E aí você vai deixar 5 centímetros para trás. Ou 6 centímetros, de acordo, né, o que você vai precisar para a mãozinha do seu filho, tá? Então, eu costumo colocar 6 centímetros, tá? De onde eu vou iniciar esse fechamento que eu fiz na alcinha de mão. Então, aqui eu já tenho o meio, né? Eu venho com outro alfinete e seguro aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar e vou passar uma costurinha com outro tecidinho encapando aqui, bem na pontinha, tá? Como eu fiz no outro. Mas nesse daqui eu não vou fazer. Eu vou colocar a alcinha aqui, olha. Desse jeito, e vou passar uma costura. Quando eu disse que não ia usar o mosquetão, o regulador aquela hora, é porque eu não vou precisar fechar isso aqui agora. Quando tiver prontinha a minha mochila, que eu desvirar, aí eu passo os reguladores, passo aqui atrás e desviro. Agora, o que é que eu vou fazer? Olha, tudo isso aqui faz parte do corpo da bolsa, né? Que são as alças, elas vão ficar para fora.
Então, eu vou colocar todo mundo aqui dentro, ó, do corpinho da mochila. E vou passar uma costura em toda a volta agora, para finalizar esse corpinho da mochilinha. Então, sempre pique com pique, segura com alfinetes, vem no outro pique, segura com alfinetes. E aí, então, você vai distribuir todo esse tecido em toda a volta aqui. Esse que tá cortado diferente, que ele está oval, corpinho da mochila, então você vai distribuir nessa parte que está arredondada. Aí você vai trabalhando com ele assim, ó, ele encaixa perfeitamente, tá? Não pode sobrar e nem faltar, porque senão sua mochila não vai ficar legal, vai ficar torta, tá? Então você sempre distribui bem os tecidos, ó, e segura com alfinetes. É sempre importante, tá? Você segurar com alfinetes. Aqui também. Em toda a volta, segura com alfinete em toda a volta. E lembrando que você tem que costurar visualizando os alfinetes, tá? Para você não se furar e nem correr o risco desse alfinete quebrar e estragar a caixinha da bobina e também quebrar a sua agulha, tá? Aqui o que é que eu faço, né? Eu seguro nele assim bem firme, ó, dou uma ajeitadinha nele e encaixo na minha máquina. Com a mão na frente, né? Sempre lembrando de trabalhar, sabe, ajeitar o tecido na máquina. Se a gente não ajeita, o tecido acaba tendo mais força do que a máquina e sai fora, tá? Da mesa da máquina. Então, você sempre vem ajeitando bem, tá? Ó, os tecidos, vou abaixar aqui para você visualizar, ó. Abaixa bem. Segura com firmeza no tecido, tá? Sem puxar ele da máquina. A máquina tem que trabalhar direitinho. Opa, eu puxei aqui. Então, você vai ajudando a máquina, nunca puxando o tecido, que o ponto não vai ficar legal, tá? Se você puxar o tecido. Aqui. Vem sempre devagarzinho, ó, não precisa ter pressa. Vou abaixar aqui para vocês visualizarem aí, ó, o que eu estou fazendo. Ó, esse tecido que fica aqui em cima da mesa da máquina, da extensão dessa parte aqui, extensura da máquina, eu jogo ele aqui, ó, para baixo, assim, puxo esse tecido para dentro, o que eu vou costurar e venho trabalhando com ele. Sempre levando o tecido para baixo. Então, aqui eu fiz já toda a volta a parte de trás da bolsa, da minha mochila. Vou tirar os alfinetes, é importante, né, você tirar todos os alfinetes, conferir, né, para ver se não tem nenhum alfinete para não se furar. Faz aquela faxina, agora é hora de fazer a faxina, né, de cortar. Se você tem certeza que ficou perfeito o acabamento, é só fazer zigue-zague agora em toda a volta, tá? Você pode usar, coloca ela agora o contrário e faz o ponto zigue-zague em toda a volta, tanto do tecido corpo da bolsa, quanto o tecido forro da bolsinha, tá? Agora vamos desvirar. Aqui eu deixei uma pequena abertura, né, que serviço à mão não gosto
muito de fazer, né? Então, deixo um pedaço pequeno, passo todo o corpo da bolsa, ó, faço um rocambole, ó, eu vou trazendo ele pra fora, ó. Trouxe ele pra fora, eu vou abrir o zíper. Então, ele aqui tá o corpo, né? Forro dele, aqui a abertura. Aí eu posso ir na máquina e fechar isso daqui, ou posso fechar a mão. Quem gosta de serviço à mão, né, pode fazer com a vira de agulha, né, o ponto invisível. Agora vamos trazer o corpinho dela para fora. Então aqui já está pronto. Aqui você pode também fazer um pesponto na máquina. Você encaixa esse tecido aqui dentro da sua máquina, tira o braço aqui da mesa extensora, tá? E encaixa ela aqui dentro e pesponta toda essa boca aqui dela, tá? Agora, vamos passar o nosso regulador. Para finalizar, você vai pegar a ponta, passar por cima, vai pegar o quadro e vem de cima para baixo. Aí você leva esse cadastro aqui para trás para ter uma abertura aqui, ó, uma passagem aqui para você passar com esse cadastro. Tá vendo? Quanto mais abertura tiver, melhor para você fazer isso aqui, ó. E passa novamente dentro dessa alça aqui do regulador. Feito isso, você vai costurar nessa parte aqui de baixo, tá? Não nessa aqui de cima que passou primeira vez na alcinha do regulador. Porque senão ela não vai correr, tá? Se você costurar essa ponta aqui, ele não vai correr, tá vendo que você segurou? Então é costurar nessa parte aqui para ele poder correr. Feito isso, você vai fazer o mesmo com o outro lado, passar uma costurinha e a nossa peça está prontinha. Agora eu vou mostrar o ursinho aqui para vocês, as peças do ursinho. Aqui eu adiantei um pouquinho, mas esse ursinho é bem facinho, tá? De fazer. Aqui vem um corte nesse molde que é para você fazer essa pence aqui, ó. Então, você vai costurar essa pence que é para dar aquele formatinho no corpinho do ursinho. Aí você vai costurar toda essa parte aqui de trás. Vou passar uma costurinha aqui para você. Viu? Só até aqui, tá vendo que ele já ficou assim como se fosse um copinho? Para quando você encher, tá? Ele ficar com aquele corpinho arredondadinho. E aqui eu tenho a parte da frente da barriguinha do ursinho, que ele também eu cortei 2 vezes, ó, e costurei. Aí, qual o próximo passo? É unir, ó, frente com frente, bracinho com bracinho, ó. Frente com frente que eu falo é o direito com direito do tecido, tá? Então, você põe bracinho com bracinho. E aí, você fala, mas esse negócio não vai encaixar. Ele tem que encaixar direitinho, porque ele precisa ficar assim, ó. Com essa parte aqui do pescocinho vai ficar assim. Você vai encaixar a cabecinha. Então, essa é a parte do corpinho dele. Muito fácil, né? Aqui eu cortei 2 vezes. Agora, vamos para a cabecinha dele. A cabecinha dele é cortada assim também. Você vai precisar cortar 2 vezes esse molde. 2 vezes a orelhinha, que vai assim, né? Você vai costurar direito com direito, vai desvirar, vai ficar assim. E aqui tem a parte da cabecinha dele, tá vendo? As orelhinhas, as duas estão prontas. Aí, o que você vai fazer? Você vai encaixar essa orelhinha aqui. Tá vendo esse corte, ó? Exatamente, ele cabe direitinho, tá? Esse molde, quando você adquirir, você vai riscar e cortar no risco, tá? Porque senão ele não vai bater. Você vai deixar a margem de costura, aí um lado fica maior do que o outro e você não vai conseguir
fazer essa costurinha perfeita. Então, aqui já tem um ladinho da cabeça. E assim, eu vou repetir o mesmo passo, tá? Para com o outro lado. Assim. E aí, eu tenho a parte da frente da cabecinha, onde fica esse biquinho. Então, vou mostrar aqui que eu já tenho uma orelhinha costurada, ó. Eu vou fechar só essa parte aqui mais retinha, tá? Onde não tem pique nenhum. Pronto. Aqui é a parte da orelhinha dele. Agora, a parte da frente que tem esse biquinho, ele vem assim, né? Aí, você vai fazer o seguinte, você vai colocar aqui, ó, este com este e este com este aqui. E vai formar um biquinho para ele. E essa parte arredondada, você vai encaixar essa parte aqui mais bicudinha assim, que tem um corte, que nos moldes tem a numeração, você vai fazer assim, ó. Vai colocar em toda a volta, vou colocar aqui o alfinete, isso. Aqui também, do outro lado, ó, formando o pescocinho do ursinho. Aí você pode fechar também essa pequena pence que tem aqui no finalzinho da cabecinha, fecha essa outra e fecha essa daqui de trás também, que é o Vzinho, tá? Você fecha todas essas pences, aí você vai unir todo esse molde, esses tecidinhos. E esse daqui você vai costurar, quando ele já tiver quase todo assim finalizadinho essa cabeça, você vai costurar essa parte que é o biquinho do ursinho, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então aqui vamos pra parte da cabecinha do ursinho para ficar mais fácil de você visualizar. Aqui tem as orelhinhas, aquela parte que eu mostrei, você vai encaixar ele aqui. Ó. Essa parte compridinha você vai costurar aqui, depois das orelhinhas prontas. Aí eu já tenho aquela que eu mostrei, né, costurada, então vou pegar a outra parte que não está costurada para você visualizar e quando você for montar o seu ursinho, tá vendo? Então você vai costurar aqui, ó. Isso. Essa parte que a gente pensa que é a mais difícil, ela vem aqui em cima, que antes de montar essa outra parte aqui de baixo, que eu mostrei no começo, aí você pode costurar ela aqui por último, ou você pode tirar ela inteira também, e depois você vem aqui, ó, para formar esse biquinho desse urso, tá? Põe direito com direito, costura esse pescocinho toda a volta. Essa aqui é aquela pence que eu falei, ó, que tem. Essa aqui de trás também, e essa do outro lado. E aí, então, você põe direito com direito, costura em toda a volta, desvira aqui, eu deixei uma abertura aqui atrás, ó, enche ele e borda o olhinho, põe 2 botões pequenos, o narizinho e a boquinha. E aí ele tá pronto, é só encaixar na sua bolsa ou na sua mochilinha, tá? E agora você vai aprender a fazer um outro modelo de bolsa, com o meu kit de lançamento, junto com vitrine do artesanato. Vamos lá? Primeiro passo dessa peça, você vai cortar todos os tecidos indicados para o corpo da bolsa, vai fazer o matelacê ou vai fazer o quilt da sua preferência. O matelacê é bom que você pode riscar e fazer ou usar aquele pezinho de máquina. O quilt é bom que você treina, né, o quilt, tá? Próximo passo é recortar o excesso, marcar o meio, vista do zíper, tá? Você vai precisar de 2 vezes dele, tá? Desse daqui. 2 vezes desse e 2 vezes para o forro. Aí você vai marcar meio com pequeno pique e meio também com pequeno pique. Aí você vai pegar o zíper, vai também marcar o meio.
vai colocar direito do zíper, é esse lado que tem os dentes, com o pique que você fez. E vai alfinetar e passar uma costura de segurança ou passar um zigue-zague em toda essa extensão. Feito isso, você vai fazer o mesmo passo para com o outro lado. Você vai colocar também pique com pique, direito com direito e costurar. Em seguida, você vai colocar o tecido de forro, como está esse daqui, ó. Vai colocar o tecido de forro e vai pespontar. Para você colocar o tecido de forro, você precisa costurar o direito com direito. Aí você vai pegar o tecido de forro, vou tirar aqui para você ver, e vai montar uma cabaninha, vai esconder esse zíper aqui. Quem já tem experiência já faz isso daqui, ó, já põe os dois juntos e passa uma costura. Quando desvira, ele está assim. O zíper desse lado que tem os dentes e o avesso do tecido com o feltro e o tecido de forro com o avesso dos dentes do zíper, onde não tem esse relevo aqui, tá? Aí você vai pespontar, ele vai ficar assim. Tá? Aí você vai passar o cursor. Para passar o cursor, você tem que abrir aqui 2 centímetros e colocar a perninha. Quando você perceber que ele entrou, você traz ele para o meio. Ele vai ficar assim. Agora vamos para a parte do fundo. Então, a parte do fundo é essa daqui, também eu fiz o mesmo passo. E visto que ela tem dois bolsos nas laterais, então você precisa preparar os bolsinhos também. Eu já trouxe um pronto, com a lateral, que você vai costurar aqui. Então, vou preparar o outro lado pra gente juntar todo esse processo, tá? Esse parte de baixo da lateral, né, que é o bolsinho. Aí, eu tenho aqui a outra parte da lateral, também já com matelacê, vou deixar aqui do ladinho. E aqui eu tenho o tecido do forro. Ou você pode fazer esse bolso alto, ou você pode fazer ele assim mais baixo com este acabamento, que ele vai ficar assim, ó, como está este daqui. Para ele ficar com esse acabamento, o tecido do forro precisa ser menor, tá? Como este aqui. Então, você vai colocar direito com direito e vai passar uma costura somente aqui na parte de cima, tá? Onde eu risquei e cortei. Aí, você sempre vai costurar pelo lado que tem o feltrinho. Então, você vai colocar alfinetes, vai segurar ponta com ponta e no meio. Lembrando que esse lado que não tem estrutura, ele sempre vai correr aqui na máquina, tá? Vamos costurar, sempre lembrando de fazer o retrocesso. Vamos costurar a parte superior, né? Lembrando de fazer o arremate aqui no começo e no final da costura, tá? Feito isso, você vai trazer esse tecido assim para fora e vai fazer um pespontinho em cima dos dois tecidos, tá? Então, vamos passar uma pequena costura. Prontinho. Aqui você vai trazer ponta com ponta. Segura com alfinetes. Aqui você pode passar uma costura ou você pode deixar só assim com alfinetes, tá? Aí o que você vai fazer? Aqui tem uma escadinha, tá vendo? 1, 2, 3 e 4, né? Você vai pegar o degrau do meio e vai colocar bico com bico, assim, ó, ponta com ponta, ó.
Ele vai ficar assim. Aí você vai passar uma costurinha aqui, fechando esse cantinho. Prontinho. Aí eu tiro esse alfinete e venho pro outro lado. Novamente, com esse daqui eu tiro e seguro, ó, os dois tecidos mais o feltrinho. Então, aqui eu fechei esse pezinho de galinha. Aqui ficou um biquinho, né? Do outro lado também. Eu já vou te mostrar para que ficou esse biquinho. Por que eu deixei esse biquinho? Aqui eu vou passar ferro, né? Ou então você pode dar uma ajeitadinha assim com a mão e fazer um pesponto em cima. Então, aqui o bolso está prontinho, né? O bolso da lateral está prontinho. Agora, vamos para o próximo passo, que é esse tecido da lateral dele também. Que você adquirindo esses projetos, esse kit, né? Você vai receber esses moldes. Então, você vai fazer esse mesmo passo, pique com pique. E aí, você vai ver que ele sobrou aqui, né? Do outro lado também, é o que eu preciso. Aí eu vou segurar com alfinetes e vou costurar também essa peça aqui na máquina. Aí, próximo passo, então eu já tenho as duas laterais já com os bolsinhos. Aqui, se você quiser colocar botão, agora é a hora, tá? Porque aqui está aberta ainda. Você põe um botão aqui e põe um botãozinho aqui de pressão. Mas como esse bolsinho aqui é para colocar água, ou às vezes também você pode colocar coisas pequenas aqui e pode cair. Então você põe elástico também que fica bom. É uma ideia, né? Uma sugestão. Agora, próximo passo. Esse daqui é o fundo. Então eu vou costurar essa peça primeiro aqui. Ó, vou mostrar para você. E o bolso vai ficar aqui, ó, para trás. Quando eu terminar de costurar, eu vou pegar esse bolso, vou trazer ele para cá, ó. Então, vou fazer tudo junto para você visualizar. Então, vamos colocar o alfinete. Essa lateral é do bolsinho, que eu preciso que esse bolso saia de uma altura adequada, né, para o bolso, a água não ficar lá embaixo. Então, ele vem aqui. Aí, como que eu vou fazer? Como eu sei que ele vem aqui? Então, vamos lá para o próximo passo. Eu vou juntar esse fundo com este daqui, né? Então, vamos direito com direito, que é o fundo da bolsa. Vou colocar alfinetes. Vou alongar de novo o outro lado, né? Direito com direito. Vou colocar alfinetes. E aqui eu vou passar uma costura. Feito isso, eu tenho essa parte aqui já bem comprida. Eu venho com a vista do zíper, já com tecido de forro também, e vou costurar só aqui, tá? No tecido do forro, do corpo da bolsa. Então, vou mostrar um para você entender melhor. Então, você vai costurar essa parte da abertura do bolso com a vista do zíper e o fundo do bolsinho com o fundo, aquele tecido que eu deixei para fazer o fundo da bolsa. Então, esse bolso vai ficar assim, tá? Aqui a lateral. Aí, em seguida, você vem com tecido de forro. O tecido de forro já é um tecido inteiro, tá? Então, você não precisa ficar emendando este com este e com este. Então, para o fundo e lateral, você vai tirar ele inteiro, como está aqui. Aí, você vai costurar direito com direito do forro. Tá vendo? E, em seguida, você vai passar do começo, aqui, ó,
não tão do começo. Vai deixar 2 dedinhos e vai fechar até aqui, deixando mais 2 dedinhos para trás. Se você falar quanto é 2 dedinhos, eu te digo já. 2,5 centímetros, tá? Então, você vai deixar 2,5 centímetros para trás e vai fechar essa parte aqui do zíper. E aí, então, eu tenho forro com forro e corpo com corpo. Formei todo esse anel. Vou virar ele aqui. É um pouco grande, né? Essa mochila é bem grande para você carregar tudo e mais um pouco. Se quiser o fundo mais estruturado, você pode colocar a estrutura que você encontrar na sua região. Aqui você vai marcar o meio a partir das costuras, tá? A costura da lateral aqui do bolsinho, você marca o meio. E do fundo também, as costuras do final do bolsinho, tá? Você acha o meio pro fundo. Agora vamos fazer o mesmo passo que a gente fez anterior na bolsinha, né? Na primeira mochilinha que eu ensinei. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o tecido de forro, que você vai também cortar 2 vezes, que eu achei essa estampa muito fofa, eu resolvi usar junto, né, com os cachorrinhos. Você vai marcar o meio e o meio de baixo. Então, sempre com um pequeno pique. Em cima também. Se você fizer um pique maior, um pique assim, ó, você vai interferir na sua costura. Quando você passar aqui com 0,75 de costura e tá um pique maior, você vai precisar afundar. Então, vai ficar com a barriga, tá, no seu tecido. Agora, qual é o próximo passo? A gente já marcou meio de todo mundo, né? Meio do forro e meio do corpo da bolsa. Aí, então, você vai colocar também forro com forro, direito com direito e pique com pique, ó. E vai alfinetar todo mundo. Aí, você também segura aqui embaixo. Vou segurar aqui com alfinetes para eu poder te explicar o porquê que você não pode simplesmente ir trabalhando com ele assim. Esse tecido está cortado assim meio oval fora do fio. E esse está cortado reto, que é a parte do fundo e vista do zíper. Apesar dele estar com formato de anel agora, mas o tecido do corpo está reto. Então, você vai precisar colocar pique com pique. E aí, você vai trabalhar esse tecido que está arredondado dentro desse tecido que está retinho, tá? Assim, ó. Aí você vem trabalhando, vem encaixando ele todo aqui dentro. Quando chegar aqui, ele tem que bater, tá? Ele não vai faltar, ele vai bater perfeitamente. Lembrando que você já vai cortar no risco, tá? Vai riscar e vai cortar no risco para você não acrescentar margem de costura. Essa modelagem já tem margem de costura. Então, você vai alfinetar ele assim, olha. E vai costurar em toda a volta como está esse daqui. Então, eu tenho o anel pronto, já com os 2 forros e a abertura para desvirar. Lembrando de deixar sempre a abertura. Quando a pessoa é iniciante, o que eu faço? Eu fecho ela toda e depois eu peço para abrir e fazer a abertura para desvirar. Quando você for fechar a bolsa, você vai seguir a marca da costura. Então, vai ficar com acabamento perfeito, tá? Agora, a gente já tem o anel com o forro. Eu vou deixar ele reservado, que a gente vai preparar a parte da frente. Então, vou tirar aqui da bancada, vou deixar ele reservadinho. E vamos para a parte da frente dela, que a parte dela é mais, né, cheia de detalhes. Aqui eu já até adiantei um lado, para mostrar para vocês como que eu vou fazer isso daqui. Você tá vendo? Essa é uma frente da bolsa, então eu tenho ele cortado 2 vezes. Agora vamos preparar a frente da bolsa, né? A frente da mochila. Eu trouxe assim um pouco adiantado, então vou mostrar para vocês como é feito essa parte da mochila, tá? Essa frente dela, que ela é toda cheia de recortes. Então, vou explicar aqui para vocês. Vou deixar essa aqui, que é a nossa frente. E aqui eu fiz duas opções para vocês, diferente do que eu fiz no passo a passo, né?
Eu tenho a do passo a passo e tenho uma ideia mais rápida para vocês. Aqui, a do passo a passo, eu expliquei assim. Você corta esse daqui, né, para frente, esse daqui para a parte superior. E aí você vai precisar de um forro também para este e mais um forro para este daqui. Então, vou te explicar o porquê que você vai agilizar o seu trabalho. Porque você pode fazer com o mesmo molde, tirar ele inteiro, assim, tá? Ao invés de você ficar cortando o tecido e emendando, você faz assim. Então, se você vai fazer no sintético ou no couro, o couro que não tem metragem linear, aí você vai precisar fazer com cortes para aproveitar. Se você tem pouco tecido, assim você vai fazer com corte, com esses cortes, tá? Se você vai fazer um outro modelo. Agora, se você falar, eu quero acelerar meu trabalho, então vou tirar esse molde inteiro e vou tirar a parte do bolso, só uma vez tecido, uma vez forro. Vai fazer este acabamento aqui com a fitinha, ou com viés, ou com o cadastro também, e vai pespontar aqui em cima. E aí você vai ter essa peça assim. Então, você adianta muito o seu trabalho. Agora, o próximo passo é colocar um botão aqui, como tem esse botão aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Antes de colocar o forro, você vai colocar o botão, você vai marcar o meio dele. Agora, você vai precisar marcar o meio pelo avesso, tá? Que é nesse canto aqui que você vai precisar do botão. Aí você vem com o seu botão e faz isso daqui, ó. Marca. Eu não sei se você vai visualizar, que eu fiz aqui como se fosse 2 cortezinhos. Aqui, ó, 2 cortes. Aí você vai cortar e vai entrar com esse botão, que esse daqui é aquele botão fácil que é a bailarina. Vai colocar ele e vai fazer desse jeito aqui, ó, tá? Vou virar aqui pra você. Tirar essa linha. E na parte do bolso também é o mesmo passo, tá? Do jeito que você fez aqui, você vai repetir nesse daqui. A diferença é que esse você vai precisar de uma estrutura para esse botão. Você vai precisar colocar um pedacinho de feltro aqui para não rasgar esse tecido do forro, tá? O tecido do forro não tem estrutura, então você precisa colocar no botãozinho. Vou voltar o bolso pro lugar. Então, ele vai ficar assim, né? Que seria essa parte aqui, com mais o bolsinho. Agora, vamos para as laterais. Feito isso, você vai colocar ponta com ponta também, assim. Essa parte mais arredondada vai ficar para fora, para quando você costurar essa mochila ficar assim bojudinha, sabe? Para frente. Então, vamos lá, vamos montar essa outra parte aqui. Quando você põe assim, ó, no começo, você fala, isso aqui não vai dar certo, porque não encontra, né, assim, perfeitamente. Mas o que você faz? Sempre ponta com ponta, alfineta, aí vem aqui embaixo na ponta dos 2 tecidos e alfineta. E agora, você vai falar, não vai encaixar aqui dentro. Encaixa porque você vai trabalhar com os 2 tecidos. Essa técnica, assim, que encontra, eu falo, né, côncavo e o convexo, né, que eles encaixam assim, ó, perfeitamente, apesar deles serem diferentes, né, mas essa modelagem já foi feita para encaixar assim perfeitamente, viu? Ó, vou trazer o bolsinho para frente, vou colocar alfinetes. E agora eu vou passar uma costura desde o começo até o final. Aqui eu tenho que ajustar. Não dá para ir para a máquina assim para ajustar na máquina, né? Então você, ó, segura todo mundo bem rente, põe alfinetes, isso. Ó. E aí você vai costurar do começo ao fim. Vamos lá? Vou tirar esse excesso aqui, ó, que eu não vou precisar mais.
e vou passar uma costura. Vou tirar a fita métrica para cá, que eu acho que eu vou precisar medir mais alguma coisa para vocês. Sempre no começo você faz retrocesso, tá? Você faz retrocesso do começo ao fim da costura. Então vamos lá. O retrocesso, na sua máquina, tem uma setinha que facilita, né? Não precisa você tirar a linha e amarrar. Então, olha. Sempre ajeitando os tecidos. Nunca puxando o tecido, tá? Para o ponto não ficar folgado. Deixa a máquina levar no tempo dela, como ela já foi programada para costurar. Aqui você só segura o tecido para ele não sair fora da máquina, tá? Vou tirar minha mão aqui para você visualizar. Se você não segura o tecido direito, assim com firmeza, a máquina tira ele para fora, ela cospe ele, né, para fora e aí a costura acaba ficando torta. Se você vem assim, ó, segurando ele na parte de trás e na parte da frente, ó. Você consegue fazer uma costura retinha, ó. Tá vendo? Porque aqui você que dominou o tecido, não a máquina, né, que fez o que quis com ele, né? Então, vamos tirar os alfinetes e a parte da frente também está pronta, tá vendo? Ela fica como se fosse um ovo de Páscoa, né? Ó, é bem cheião, né? Olha. Próximo passo é costura com costura, sempre. Faz um pique. Aí costura com costura também na parte superior e faz um outro pique pequeno. Você já tem aquele anel montado, né? Aí o que você vai trazer ele para o avesso. E vai colocar pique com pique, né? Deixa eu ver se eu marquei o pique, marquei. Direito com direito, ó, vou cobrir todo mundo aqui. Lembrando que o forro já foi feito bem no começo, tá? Então, sempre que você for fazer uma peça, que ela for mais estruturada, você faz primeiro o forro. Isso te ajuda bastante no acabamento final, tá? Que a peça não fica pesada para você trabalhar, a parte do forro. Você consegue já finalizar, né? Faz a bolsa do começo ao fim e já sai com o forro pronto, né? Só fechar aquela parte da abertura. E se é a sua primeira peça, você pode deixar o forro aberto para você voltar a retomar, né, as costuras. Se você fecha, você fica com pena de abrir, se você esqueceu como você fechou, né? Aí ou você volta o vídeo outras vezes, ou você desvira a peça e dá uma olhada como você fez. Quando a gente desvira a peça e dá uma olhada, volta o filme, né, na cabeça da gente. Então fica muito mais fácil a gente gravar, trazendo aquilo que foi aprendido, né, que você aprendeu lá no começo, para a realidade você consegue finalizar a sua peça tranquilamente. Aqui também você vai sempre trabalhando, encaixando esse tecido que está arredondado com esse que está retinho. Como eu já disse na outra, apesar, né, dele estar que eu fiz um anel, né, dele estar arredondado com esse anel que foi feito, mas ele encaixa perfeitamente, ó. Então encaixou e costurou em toda a volta. Então ele vai ficar assim. Agora vamos para a parte de trás. Você vai falar, ixi, e agora, né? Como é que eu vou fazer? Mas é aquele mesmo passo, costurou e desvirou. Vamos costurar ela e aí a gente já volta para a parte das alças.
ajeitando, ó, você deita ele bem na máquina para ele não ficar pesado, tá? A linha da bobina acabou. A linha da bobina acabou, vou trocar essa bobina. Eu tiro a carretilha daqui de dentro, ó. E eu já tenho uma cheia. O que eu faço? Eu ponho ela aqui dentro, se a sua bobina é assim, ó, você põe ela aqui e encaixa na máquina. Encaixou, você puxa, ó, o fio, ele sai. Tampa a caixinha e volta com a mesinha extensora. E vamos voltar a nossa costura. Vou iniciar 2 pontinhos atrás onde eu parei. Sempre arrumando o tecido, ó, que a gente vai mexendo, ele vai esticando. Prontinho essa parte da frente da mochila. Só tirar todos os alfinetes e vamos para a parte das costas. A parte das costas é o mesmo passo que a gente vai fazer, tá? Então, não tem muito segredo. Vou desvirar aqui. E aí, o forro dela tá todo aqui, ó, embolado, né? Fala que cama de gato, olha. Então, vai ficar assim. Próximo passo é só fazer, que a frente dela tá pronta aqui no... Pegou um pouco, a frente dela tá pronta. Agora vamos para a parte de trás da mochila. Eu vou deixar ela aqui no cantinho e a gente vai fazer a parte de trás. A parte de trás também, eu tenho aqui duas opções aqui de alça, tá? Tem essa opção, que você pode fazer diretamente com o cadastro preto, né? Ou você pode fazer assim também com o cadastro mais largo, essa parte de cima. Se você vai fazer essa mochila para homem, então você faz com este acabamento. Vamos deixar esse daqui, eu já vou mostrar ele para vocês. Então aqui o que eu fiz? Eu cortei essa faixa de 12, já com o tecido, né, matelaçado. E aí eu fiz esse acabamento aqui, ó. Costurei, pespontei, encaixei essa alça aqui dentro e fiz uma costura aqui. Então, quando você põe peso e põe aqui no ombro, não vai te machucar tanto, tá? Não vai ficar assim, fazendo força no seu ombro, né? Na mão, você vai pegar a alcinha também. Vai pegar o retângulo, que essa daqui serve para o outro passo também da outra bolsa, né? Da outra mochila. E vai fazer esse acabamento nas pontas. Aí você vai dobrar ele ao meio. Aí essa dobra que você fez, que vincou aqui ao meio, você vai trazer essa parte reta do tecido para esse vinco. Segura com alfinete. Vou segurar aqui para você ver. Isso. Aí vai pegar o outro lado também e vai trazer. Fez esse acabamento. Prontinho. Tem esse acabamento aqui, né? Só que a sua alça de mão é mais estreita, né? Que uma alça muito larga, ela cansa a mão da gente. Então, o ideal é ser uma alça de 4, né? 3,5 a 4, para não cansar a mão. E para não cansar a mão, o que é que eu faço, né? Eu pego esse cadastro,
marco o meio. Ó, vou pintar aqui com as giz. Esse aqui é o meio. E aí, do meio para fora, eu deixo 6 centímetros. De 5 a 6 centímetros, mas o ideal é 6 centímetros, tá? Ó, 6 e 6. Agora, depende do tamanho da alça que você quer também, tá? Você pode fazer essa alça maior também. Se você quiser uma alça maior, você faz uma alça maiorzinha, como está essa aqui. Se não, você faz menorzinha. Digamos que você vai fazer a menorzinha, também é o mesmo passo. 6 e 6 também do outro lado. Aí você marca o meio também, que é para você sair com esse tecidinho do meio também. Aí você vai marcar o tecido aqui no meio, aqui ó, ao meio, vai vincar, pode ser assim ó, com a mão mesmo, a unha. E aí você vai deixar ele mais estreito, né? Para você deixar ele mais estreito, você vai reduzir essa largura e vai colocar aqui na marcação de 6, tá? Se você quer que a sua alça não quer tão grande esse tecidinho aqui, o que você vai fazer? Vai colocar aqui, ó, o vinco que você fez no meio e vai alfinetar. Então, vamos ajeitar ele bonitinho, para ele ficar bem bonitinho, né? Aqui em cima, da mesma largura, ideal que ele fique da mesma largura, né? Ou próximo à largura do cadastro. Prontinho. Aí você segura ele com a costura nas pontas. Vem na máquina e passa uma costura aqui na pontinha. Depois você vai no outro canto e passa uma costura. Feito isso, você vai dobrar ele assim, ó. Vai dobrar, ele vai ficar rulicinho com este acabamento como está nessa daqui. Isso, ó. Ele vai ficar assim. Aí você vai costurar esse cadastro aqui na sua bolsa. Primeiro você vai centralizar as alças de costa no meio, né? E depois você vem e abraça as alças de costa. Próximo passo é colocar o quadro, né? Os quadros aqui no fundo da sua mochila. Aí, se você já tem uma experiência com fazer quadro, que você já consegue colocar só de olho, você nem precisa ficar fazendo, né, essas medições aqui. Você já vem, já tem uma base, corta com 10, ou o tamanho que você preferir. Eu prefiro com 10, porque ele maior, o quadro fica balançando. Então, o ideal é você tirar 2 tamanhos de 10, ó. Põe o quadro. Eu sempre ponho nessa parte arredondada. Quando termina a parte arredondada, eu venho com o quadro, tá? E ponho. Aí você já tem meio dele aqui, ó. Aí você não precisa ficar medindo e pega a fita métrica e pega a régua e perde tempo, né? Então você faz isso daqui. Aí você vem com outro quadro, encaixa ele dentro, ó. Segurando os dois, encaixa ele dentro. E aí você já tem a mesma altura, né? A mesma distância, quer dizer, para colocar o seu quadro, né? Um suporte. Eu chamo esse aqui suporte, mas você pode também chamar de porta-alça, tá? Eu falo suporte porque ele segura, ele suporta bem, né, a alça. Então, a porta-alça. Você vai passar uma costura para segurar nessa primeira parte, para você costurar a parte das costas e não ficar preocupada se ele vai sair ou não. Uma costurinha, não precisa fazer retrocesso, caso você queira desmanchar, né, ele não tá tão preso. Vou colocar tudo isso aqui para dentro, que faz parte do corpo da bolsa, ó. Já tem pique embaixo e pique em cima. Agora, o que eu vou fazer com essa parte da mochila? Eu vou trazer ela, olha, pro direito, ó. Parece uma caminha de gato, né, olha, de cachorro. Quem tem gato, quem tem cachorro, né, sabe
o que é isso aqui, né? A caminha para os bichinhos. Aí você vai colocar, ó, direito com direito, todo mundo aqui dentro, porque as alças fazem parte do corpo da bolsa. Pique com pique. Ó, eu não achei o meu pique, agora eu achei, ó, que eu fiz. Eu faço bem pequeno para não dar diferença na costura. Aí você vai, alfineta o pique de baixo, tira o alfinete que você deixou lá no começo, põe as alças para dentro para não costurar junto. E ó, pique com pique. E aí você vai distribuir esse tecido em toda a volta. Aqui. E já estamos finalizando a nossa bolsa com o forro pronto, né? Você viu que é muito mais fácil assim você fazer primeiro o forro, porque você não tem todo esse peso aqui desse material que está todo encorpado. E o tecidinho do forro, ele não está encorpado, aí ele fica difícil de encaixar. E a gente sofre, né, à toa, por conta de uma coisinha básica que dá para ser resolvido bem no começo, né? E aqui é isso, ó, só segurou todo mundo e costurou. Se você já tem prática, você precisa só centralizar o pique, né, e distribuir esse tecidinho, nem precisa de tantos alfinetes. Agora, se você é iniciante, o ideal é você colocar os alfinetes ou alinhavar, porque você vai ter um bom resultado perdendo tempo assim, né, fazendo essa parte que eu estou fazendo. Feito isso, lembrando de costurar sempre com os alfinetes à vista, tá? Você tem que sempre visualizar os alfinetes para não estragar a caixa da sua bobina. Então, vamos lá. Porque a agulha a gente troca sempre que você costura uma peça, duas peças, você troca a agulha. Principalmente quando você faz o quilt, né? Então é necessário você trocar a agulha da sua máquina, senão ela vai ficando robuda e não fica com acabamento quando você faz pesponto, né? Até você consegue costurar, mas o pesponto não fica legal por conta da agulha que às vezes é preciso trocar, tá? Agora vamos fechar para a gente poder desvirar essa mochila. Segura o tecido na frente, segura aqui atrás, assim, ó. Ou aqui atrás para você e aqui na frente para mim, né? Aí você vai levando esse tecido de acordo à velocidade da máquina, tá? Não a velocidade da sua mão. Essa ajudinha aqui é só para dar um apoio para a máquina. Aqui eu vou arrumar esse tecido, ó, eu jogo ele todo aqui para baixo assim, ó, para ficar livre aqui nessa parte do braço da máquina, né? Então, só vou ficar com esse tecido aqui, ó, que eu vou costurar. Vou colocar ele aqui, pra você ver. Baixar o pé calcador, e aí eu venho trabalhando com ele. O que eu gosto também bastante é isso daqui, ó, pra me ajudar, essa pinça. Então, eu seguro ele aqui, ó. Tá vendo? Quando é assim, bem no cantinho, coisas pesadas, então ela ajuda bastante. Nesse caso é só você, ó, levar o tecido todo assim para trás, para fora da mesa do braço da máquina. Aí você vem costurando em toda a volta. Então aqui eu vou desvirar para vocês, pra gente não ficar aqui costurando, né? Então o passo é esse daqui, costurar em toda a volta. Eu vou deixar os alfinetes aqui só para mostrar para vocês, como se fosse uma costura. Ó, eu deixo aqui os alfinetes. Nunca põe os alfinetes assim para costurar, tá? Assim você se fura, vai tirando os alfinetes do lugar e aí a peça fica mal acabada, tá? Então aqui eu deixei a abertura no forro. Aqui tem o corpo da bolsa, né? E aqui eu tenho o forro.
parece um canguru, né? Aqui, ó, com um filinho para fora. Então, vamos trazer essa parte do forro pro direito. Os alfinetes estão aqui, eu tenho assim uma certa experiência com os alfinetes, né? Por isso que eu fiz isso daqui para mostrar para vocês. Só para você entender o que foi feito. Então, aqui tem o forro, ó. Você fala, ih, deu errado. Não, não deu errado porque esse daqui já é o forro, que ela vai ficar desse lado, a parte interna. Aí você pega o zíper, vou mostrar aqui pra vocês. Você faz isso daqui, ó, com a unha. E traz todo o corpo da bolsa pra fora. Tá vendo? Quanta coisa. Eu quis desvirar só pra mostrar esse resultado aqui pra vocês. Então, aqui é a boca dela. Aqui tem as alças, que é essa parte onde eu não costurei, né? Depois eu vou trazer ele pra fora e vou costurar. Aqui também. Isso. Agora, vamos pra parte, ela já tá toda pespontada, ó. Aquela parte lá da boca da bolsa, ó. Toda pespontada. Aquela é uma peça grande, né? Fica ruim assim pra mostrar pequenininha. Mas ela já tá toda acabada, ó. O bolso da frente, já com o botãozinho. Agora, vamos pro mesmo passo das alças. Você já tem aqui um cadastro, né, que você também põe de acordo com a altura do seu cliente, né? Se você quer economizar, e às vezes uma moça pequenininha, né, pede uma mochila, você não vai fazer com esse tanto de alça assim, né, sobrando. Então, você sempre põe 50 aqui e 40 aqui embaixo, tá? Aí você economiza um pouquinho que já dá para fazer, né? Você faz 10 mochilas economizando um tanto, você já consegue ter preço, né, para sua cliente. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar esse cadastro, vai passar novamente em cima, por cima dessa divisória aqui, ó. Isso. Aí você deixa mais ou menos esse tanto assim para você ter espaço aqui para trabalhar. Aí você vai entrar com ele assim, ó, de cima para baixo, do jeito que você tá, você vem e entra aqui, ó. Aí você vai entrar novamente deste lado aqui e vai voltar com ele. Opa, eu não passei dentro e tô mandando. Passou, aí você vai passar dentro do quadro. Vai abraçar ele. Então, esse lado que essa tira corre, você deixa livre. Desse lado aqui, ó, que você ajusta, que sobrou a pontinha, você põe do lado de dentro, ó, interno, tá vendo? Essa parte final aqui desse cadastro vai ficar escondidinho aqui dentro desse círculo que foi feito aqui dentro. Para ajustar, é só fazer isso daqui, ó. Tá? Aí você costura esse cadastro nessa parte que ele não corre, tá? Para aumentar a alça. Então, vou segurar aqui com o alfinete para mostrar para você. Isso, ó. Tá vendo aí? Aqui você, eu quero aumentar, né, a alça, para diminuir a alça, ó. Aí você vai puxar esse lado. E ele vai estar costurado na parte de baixo interna. Quer diminuir, quer aumentar a alça, ó, puxou. Vai repetir o mesmo passo do outro lado. Aqui você pode fazer um acabamento com zigue-zague bem pequenininho, né, com a linha preta. Queima essa parte aqui com isqueiro, né, que ele é nylon, né. Você queima ele para não ficar desfiando. E faz um acabamento bem pequenininho com zigue-zague com a linha preta, tá? E vai repetir o mesmo passo para com o outro lado, tá? Então, essa é a nossa aula. Espero que você tenha gostado e até uma próxima. Beijos!